Maravilha. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus ao seu coração. Amém, irmãos? Que maravilha estar aqui com vocês. É uma honra, um privilégio, uma alegria. Eu me chamo Davi, David, qualquer coisa com D, Daniel, Danilo, eu digo oi. Então, fique à vontade. Eu moro em São Paulo. Na verdade, moro na região de Alphaville. Sou pastor na igreja presbiteriana de Alphaville, em São Paulo. Sou casado há 18 anos. Tenho uma filha de 15, um menino de 10. E eu, minha esposa e eu, na verdade, é melhor assim, trabalhamos na área de sexualidade há 19 anos, desde 2005, no ministério que tem a intenção de capacitar a igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade, que é inclusive o título da nossa fala de hoje. E a intenção é sempre ajudar cada um de nós, cada família, cada comunidade local, para enfrentar... Meu sapato está desamarrado, acabei de perceber. Satanás. Né? E para lidar com as questões mais candentes dos nossos dias. Né? E a gente tem feito isso a partir das redes sociais, principalmente no Instagram. Como eu disse, eu moro em São Paulo, mas eu sou natural de Belém do Pará. Você vê, né? Essa cara de indígena, um nome indígena, né? David Hiker. Eu nasci onde Jesus nasceu, lá em Belém, e a Joelma, que são os nossos representantes espirituais mais profícuos, né? E desde 2005 trabalhamos nessa área, e eu estava falando do Instagram. Quem aqui não me segue está em pecado grave sexual, né? Um pecado sexual. Então, você precisa resolver a sua vida com Deus até o final da palestra. Então procura aí David, né? Riker, R-I-K-E-R, me siga que no final eu vou rogar uma praga que vai atingir apenas os que não me seguem. Eu estou brincando, vai atingir todo mundo. Então o nosso tema é exatamente esse, os desafios da sexualidade contemporânea, é um tema bastante amplo. Eu queria fazer um recorte específico dentro da proposta, né, do que nós estamos discutindo neste evento, e a ideia é aprofundar um pouco o que eu considero importante no diálogo e no convívio com a sociedade dos nossos dias. Para começar, eu queria ler um texto de Paulo, bastante conhecido, que é Gálatas 2:20. Por favor, leiamos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Se minha internet funcionar, funcionou. Vamos lá. Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, a primeira parte deste texto é bastante conhecida. Ele está falando da identidade dele, do fato de estar em Cristo, e eu não vou explorar muito a primeira parte, embora ela seja talvez a mais importante. No entanto, eu queria avançar para a segunda parte do versículo, que ele fala a vida que agora vivo no corpo. Esse carne aí é corpo, né? Então ele está dizendo que ele é um ser espiritual, que ele está em Cristo, né? É uma linguagem muito espiritual, digamos assim, né? Eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E aí ele diz assim, o viver que agora, quer dizer, neste tempo, ele localiza, né? Agora, neste corpo. Então a vida que ele leva no corpo e no agora, ele faz essa vida, ele pratica esta vida, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo, então, administra a vida agora e neste corpo a partir da sua fé em Cristo. A sua fé em Cristo não é apenas salvadora, ela é aquilo que o define e aquilo que o guia na vida aqui, ó, quando eu falo aqui é o corpo, e agora, no que para ele era a sua contemporaneidade. E isso é muito importante, porque a sexualidade é apenas mais um aspecto
que nós estamos administrando agora, nesses dias, no nosso agora, e neste corpo. Então, uma vez salvos, filhos de Deus, crucificados com Cristo, continuamos seres corpóreos, continuamos seres sexuais, continuamos seres afetivos, continuamos seres do prazer, continuamos seres do desejo, e nós vamos ter de administrar isso a partir da fé em Cristo. Então, a fé em Cristo, a nossa relação com Ele, é a base da administração de cada elemento daqui e agora, inclusive da sexualidade. Então, isso é a marca do Evangelho, né? Eu estou resumindo basicamente o Evangelho. E como isso dialoga com o nosso mundo de hoje? Eu diria, irmãos, que nós vivemos diante de um movimento contemporâneo de sexualidade mundano extremamente perspicaz, extremamente inteligente, extremamente bem articulado. E às vezes mais bem articulado do que nós. Às vezes mais bem informado do que a igreja, no que se refere a como alcançar a mente e o coração, principalmente dos mais novos. Então, o mundo hoje, no que se refere à sexualidade contemporânea, ele faz um trabalho extremamente bem feito, de convencimento, eu diria até entre aspas, de discipulado, a partir de uma outra cosmovisão que não é esta. E ele faz esse trabalho a partir de 3 grandes elementos que eu quero destacar hoje. Então, eu vou primeiro destacar os elementos que os movimentos seculares usam e fazer uma espécie de olhada para dentro, se a gente, como igreja, está entendendo isso e como é que a gente responde a isso. Então, os 3 grandes elementos que os movimento LGBTQIA+, movimento de sexualidade em geral, não apenas LGBT, mas todo movimento que vai além disso, né? Eles trabalham 3 grandes temáticas, mas antes de falar das 3, eu lembrei de uma coisa. Os movimentos de sexualidade contemporânea praticamente não falam sobre sexo. Presta atenção. Os movimentos de sexualidade contemporânea praticamente não falam sobre sexo. Quem é fissurado em falar sobre sexo, o ato sexual, fazer sexo, isso é uma coisa mais nossa, né? A gente confunde sexualidade com relação sexual. Entende? Sexualidade não é fazer sexo. A minha esposa, ela é psicóloga, ela tem um curso que chama Como e Quando Falar de Sexualidade com Crianças. Aí tem alguns pais que falam assim, jamais. Ela vai falar de sexo com meu filho de 0 a 10 anos, porque ele acha que falar de sexualidade é falar sobre o quê? Ato sexual, coito, né? Penetração. Se ele vai falar de sexualidade, então ele vai falar como eu posso fazer sexo. Ele vai falar quando eu posso fazer sexo, que é a fissura instagrâmica dos evangélicos, né? A gente vai ficar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso penetrar desse jeito, eu posso fazer isso, é por trás e pela frente e pelo lado. Porque a gente quer resolver o sexo, e a gente acha que sexualidade é a discussão sobre o ato sexual. É claro que o ato sexual é parte da questão, evidentemente, é uma coisa importante, mas sexualidade não se resume a sexo, não se confunde com sexo, e a contemporaneidade não fala quase sobre sexo, fala sobre sexualidade a partir de outros elementos, que são mais perspicazes, mais inteligentes, mais profundos, mais capazes de comunicar com o coração, de novo, principalmente dos mais novos. Então isso é muito importante. A geração da primeira etapa ali da revolução sexual, então 60, década de 70, aí havia toda aquela coisa do sexo, né? O pessoal aqui que é mais novo, né, vai lembrar. Né? Vocês são jovens. Mais ou menos. Tem uns velhos. Então, 60, 70, você era virgem, né? Faz tempo. E aí, era da droga, sexo, drogas e... Isso não faz o menor sentido. Primeiro que rock and roll, ninguém mais sabe o que é isso, né? O último rock and roll no Brasil que deu mais ou menos certo foi Ana Júlia, dos Los Hermanos. Isso faz 24 anos, 25 anos. Então, o rock and roll foi substituído pelo sertanejo universitário de Campinas, né? Exportado para o mundo. Glória ao Senhor, né? Então,
outras coisas. Então, rock and roll e droga também ficou meio, né? As pessoas usam droga, mas elas não ficam mais dizendo, né? Ai, olha, eu uso droga. É meio vergonhoso. Tem gente assim, mundana, né? Ateu, né? Que acorda domingo às 5 da manhã para ir andar de bike, né? 5 quilômetros na subida. É ateu, só pode ser ateu, né? Isso é pecado, né? No Éden isso era proibido, claramente. Então ele é saúde, né? Fitness, né? O pessoal não come, não cheira orégano, né? Não se faz mais um drogado, né? Como antigamente. Então, drogas, rock and roll e sexo não é exatamente mais o mote contemporâneo a partir do final do século XX. O mote é um pouco mais sofisticado e eu diria mais inteligente. Então vamos lá. Quais são essas 3 grandes questões que os movimentos de sexualidade trabalham de maneira bastante inteligente? Primeiro, identidade. Então a primeira palavrinha é identidade. Eu vou explicar o que isso tem a ver, como é que isso é articulado. Identidade. A segunda palavra importante para o movimento de sexualidade contemporâneo é comunidade. Construção de comunidade. Então, a sexualidade ela é a base para se discutir quem eu sou, ok? E a base para discutir qual é o meu grupo, a que grupo eu pertenço. Então, é a construção de comunidades a partir das discussões de gênero, a partir das discussões de orientação sexual, de sexo, de sexualidade, não de sexo. E a terceira coisa que se incute bastante nas gerações mais novas é que a partir da sexualidade você vai encontrar, a terceira palavra é propósito ou missão. Missão. Eu vou explicar cada um deles para você entender. O primeiro é o mais importante, que é identidade. O mundo, através de toda a sua produção cultural, em rede, ele ensina para cada um dos adolescentes como chegar à conclusão de quem ele é. Então existe uma rota, uma trilha para você descobrir quem você é a partir do movimento de sexualidade. Como é que é essa trilha? Deixa eu explicar da seguinte maneira. Eu tenho uma filha de 15 anos e ela tinha o quê? 12. Estudava num colégio cristão. Eu morava em Belo Horizonte na época. E ela olhou para mim um dia e falou assim: pai, na minha sala tem um assexual. Quem sabe o que é um assexual aqui? Não levante a mão, né? Um assexual. Mas coitado, o menino tinha 12 anos. Um assexual é a pessoa que não tem atração sexual por nada e por ninguém, né? Então ele está lá. Mas de novo, o moleque tinha 12 anos. Então mal deu tempo, né? Ele tinha 2 pelos pubianos, né? Todo dia ele penteava, tentando fazê-lo crescer, né? E aos 12 anos ele disse: sou assexual. Por que ele chegou a essa conclusão e por que ele está preocupado com isso? Porque diferente de nós que somos velhos, como diria Elis Regina, né? O sinal está fechado. Cadê? São hinos presbiterianos. Diferente de nós que somos caquéticos, diferente dos nossos dias, de pelos pubianos ralos, hoje em dia, o adolescente aos 12 anos é inquirido toda hora. E aí, você é o quê? Essa é a diferença. Para alguém perguntar para você a sua sexualidade, era meio que um tabu, né? Era meio que um negócio assim, mano, vou falar esse negócio. Hoje não, é generalizado, tá todo mundo perguntando: como é o seu nome? Fulano, e aí? Se identifique. Você é o quê? Você é pan? Você é hétero? Você é cis? Você é não binário? Você é bi? E então ele está ali, e ele está sendo questionado a todo momento. Qual é o seu pronome? Aos 12 anos, ele tem que dar uma resposta. Ora, meu Deus do céu. Como é que eu chego à conclusão de quem eu sou? E a minha filha falou: olha, na minha sala tem um menino que é assexual. Ela disse assim: só que ele está afim de mim. Tem uns assexual safados. Ele falou: ele está afim de mim? Ela disse assim: eu curei a sexualidade dele.
A menina estava sentindo o Tilenol, né? Do amor. E o menino chegou à conclusão porque ficaram perguntando e ele falou assim, deixa eu ver como é que eu descubro quem eu sou. Já sei. Para saber quem eu sou, eu faço a pergunta, o que eu estou sentindo? Quais são os meus afetos, né? Quais são as minhas atrações? Qual é o meu desejo? Para onde aponta o meu desejo? O que eu estou sentindo? Ele veio dar uma pesquisada, olhou, não viu nada. E agora? E agora tem um termo que diz quem você é quando você não acha nada. Então você é um assexual. Parabéns, né? Você encontrou a sua identidade. Essa coisa não descreve apenas um afeto ou a ausência dele. Essa coisa não descreve uma prática ou ausência dela. Ela descreve o ser. É como se fosse tomada como a identidade fundamental da pessoa. A ponto de as pessoas se identificarem tanto com os seus afetos, com as suas atrações, que são coisas importantes, eu não quero desmerecer os afetos, porque eles são importantes, eu vou chegar lá, mas a ponto de considerá-los tão fundamentais na definição do ser, que quando um pastor no púlpito prega, por exemplo, que adultério é pecado, a pessoa que adultera, ou que adulterou, ou que é tentado adulterar, ela ouve o pastor e fala assim, poxa, então para seguir a Jesus eu tenho de parar de fazer uma coisa que eu fiz, que eu faço, que eu tenho vontade de fazer. Fica no campo do fazer. Adultério, que é uma prática sexual. Mas quando o pastor fala alguma coisa ligada, por exemplo, à homossexualidade, ou qualquer coisa deste campo, a pessoa ouve e fala assim, poxa, então para seguir a Jesus eu vou ter de deixar de ser quem eu sou. É bem dramático, né? Você já ouviu isso? Eu vou ter de deixar... E aí, mas assim, como é que a pessoa vai ser cristã? Ela vai ter de negar quem ela é? Porque sem que a pessoa percebesse, houve um atrelamento entre quem ela é e o que ela sente. E este é o paradigma. Este é o paradigma. A sua identidade está fundamentada nos seus afetos. Esta é a revolução afetiva de que se tanto falava. A sua identidade, os seus afetos são a base do seu ser. Portanto, qualquer religião, discurso, narrativa, pessoa que por acaso questione a universalidade e a viabilidade de cada um dos seus afetos, essa pessoa não só deve ser calada, como deve ser criminalizada, porque, afinal de contas, está atentando contra o seu ser. Então, essa é a maior, eu considero, como a maior, a mais bem articulada mentira contemporânea do ponto de vista das Escrituras, que é o atrelamento do afeto à identidade nas suas últimas instâncias. E isso, irmãos, muitos de nós nem sequer nos damos conta, porque a gente está discutindo sexo. A gente está discutindo sexo. E o que o adolescente, o jovem, o adolescente principalmente, né, o mais novo, o que ele está se perguntando é quem eu sou, como é que eu chego à conclusão sobre quem eu sou. E é dado a ele uma trilha. E essa trilha, essa argumentação, ela é muito profunda, ela é muito bem feita, né? Ela é toda muito bem articulada. É siga o seu coração, é a independência do coração, é o coração como suficiente para a definição total de quem eu sou, é a confiança no coração, é seguir o coração, me definir a partir dele e viver a partir dele, porque eu serei assim uma pessoa melhor, eu serei assim uma pessoa feliz. Isso aqui é importante, porque o atrelamento da identidade ao afeto gera o atrelamento da felicidade ao afeto. Porque você constrói um ideal de identidade, eu sou a minha sexualidade, e você constrói um ideal de felicidade. Pessoas autênticas são felizes. O que é uma pessoa autêntica? É aquela que dá vazão a cada sentimento do seu coração. Se eu me jogar a cada sentimento do meu coração, eu me torno uma pessoa autêntica, verdadeira, e assim serei feliz, serei redimida. E nessa jornada, Jesus me atrapalha. Ele me atrapalha a ser feliz. Mas como é que eu vou seguir a Cristo e me tornar uma pessoa infeliz? Não autêntica. Esse é o raciocínio. Então, como é que a gente vai fazer frente a isso? Irmãos, em primeiro lugar, se você desprezar os afetos como estratégia, sair daqui e dizer assim, aprendi, o pessoal está dando muita ênfase em afeto, eu vou
vamos parar com isso? Então meu filho chega comigo e fala, pai, eu tenho atração bissexual. Aí eu olho para ele e falo assim, eu aprendi que isso aí não tem nada a ver, isso é só um sentimento, deixa isso para lá, finge que isso não existe, para com isso, vai passar. Se a gente desprezar o afeto, nós vamos perder de vez a pessoa. Então, a proposta não é dizer assim, afeto não vale nada, afeto é só uma bobagem, eu nunca senti, né? Eu nunca senti. Por que esse negócio? Não adianta, o afeto ele é relevante, ele precisa ser escutado, ele precisa ser acolhido sim, porque é verdade, há todo um processo nessa pessoa, né, de sentir coisas e se ver diante de afetos que ela não necessariamente optou por ter. E ela está dizendo aquilo, ela precisa ser escutada. Aquilo é uma coisa importante. O problema é qual é o raciocínio bíblico. Qualquer coisa, por mais importante que seja, se esta coisa domina e define a identidade do sujeito, ela está ocupando o lugar sagrado que pertence a Cristo. Como Paulo está dizendo, a vida do aqui e agora, a vida do corpo, do cristão, ele precisa ser baseado naquilo que crê. Enquanto ele convive com coisas que sente, é natural sentir. Então, o discípulo, a vida do discípulo é o aprendizado de viver pela fé de Cristo, enquanto eu convivo com uma série de coisas que sinto. Então, o lugar do afeto, ele existe, ele é importante, ele precisa ser escutado, ele é real. As pessoas não simplesmente sentem coisas por simples escolha, não é tão simples assim, para de sentir, né? Você já conseguiu parar de sentir alguma coisa? Qual é a natureza do afeto? Afeto é o que a gente chama de reação, são reações afetivas eróticas. Reações, né? São reações. Tudo que nós fazemos tem um componente afetivo, tudo, não só na sexualidade, né? Todas as nossas decisões, elas são atravessadas por um colorido afetivo, sempre. As suas impressões, as suas decisões fundamentais. O ser humano, na verdade, é provavelmente mais afetivo do que racional, né? Disseram que a gente era... O que a gente era? Seres racionais. É muito engraçado. O ser humano racional. Qual foi a última coisa racional que você fez, irmão? Quando você vai comprar, você compra racionalmente? Tem algum vendedor que vende para você alguma coisa apelando para a sua razão? Você já viu? Ele vai vender uma Coca-Cola, ele mostra quanto de açúcar tem, o câncer, a diabetes, e aí ele fala assim, agora compra. Não, porque ele não quer fazer você pensar, ele quer fazer você ver uma mulher magra tomando Coca-Cola com 30 quilos de açúcar, porque você vai ficar magro depois de tomar Coca-Cola, glória ao Senhor. Você sente, então você compra baseado no que sente, você vota baseado no que sente. Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Mas você se apaixona por um político. Você se apaixona, irmão. A galera é doida, apaixonada. Vai votar, ama. Vota com o quê? Com o fígado, ele vota com o baço. Ele vota, não é com a razão, imagina. O que seria de nós, né? Onde nós estaríamos, né, se votássemos racionalmente, se comêssemos racionalmente. Quando a gente vai casar, a gente pergunta assim, mas você está apaixonado? A gente é muito animal, né? Porque a gente fala assim, você está apaixonado? Então casa. Você está doido? Quer dizer, eu não estou falando que é para casar sem apaixonado, não estou defendendo isso não. Estou falando assim, que estar apaixonado é uma reação afetiva que não garante nada. Amém, irmão? Eu estou louco aqui. Faz parte, acho que é importante, eu acho que tem que ter casado apaixonado mesmo. Mas não vai garantir nada, não. Se você está apaixonado vai dar certo, entendeu? É só afeto, é só sentimento, né? Então a gente casa afetivamente, a gente compra afetivamente, a gente vota afetivamente, a nossa sexualidade é toda administrada, atravessada por aquilo que sentimos. E vamos sentindo, você não escolhe, você não decide, você não aperta um botão, você lida com a reação afetiva que já está aí. E a gente precisa de humildade, porque isso revela as nossas tentações. Então, quando eu estou diante de alguém que está levando os afetos muito a sério, a ponto de definir-se por eles, não é para dizer afeto não é nada. Pelo contrário, afeto é muito importante.
E eu sei que é difícil lidar com afetos, é difícil. É um grande desafio para todo mundo, uns de um jeito, outros de outro jeito. E é claro, quando os afetos estão na zona da homossexualidade, é diferente por causa do estigma social. Mas no fundo está todo mundo lidando com afetos, reações eróticas, afetivas que apontam para coisas que Deus não aprova. Isso é parte da nossa queda, tem a ver com a queda. Todos nós sentimos inadequações, atrações, tentações por aquilo que Deus reprova, porque somos seres caídos e vamos ter que administrar isto, quer na heterossexualidade, quer na homossexualidade, na bissexualidade ou qualquer tipo de atração sexual. É difícil para os héteros, se é que há algum hétero aqui hoje à noite, é difícil para os héteros já assumirem as suas confusões afetivas, porque ele pensa assim, não, eu não tenho um problema afetivo, quem tem é o gay, eu sou hétero, eu não tenho uma questão afetiva. Você está maluco, irmão? Irmão, o afeto é complicado para você e é que você não tem muita humildade para ajudar o outro, porque você acha que você não tem um problema. E é muito importante isso, passar por você. Para você olhar para o outro com compaixão, precisa passar por você. Eu trabalho nessa área há 19 anos. O pessoal acha que eu tive muitos, né? Um testemunho muito forte. O pessoal imagina, assim, coisas bizarras, né? Esse cara aí, eu bato o olho, eu sei. Uma vez falaram para minha mulher, como é que é ser casado com um ex-gay, né? Aí ela falou, não, mas ele não foi gay. E eu, para desespero, né, para desilusão, eu não fui gay, eu não fui travesti, eu não matei ninguém. Eu não cheirei orégano, eu não fui baterista. Essas coisas graves, né? Irmãos, a minha história é muito chata, entediante. Se eu contar o testemunho, há quem desvie. De tão sem graça que é. Eu sou neto de pastor, filho de pastor, nunca desviei, fiquei crente. Namorei a primeira namorada, casei virgem. Eu lamento. Você pode ir embora. E eu era um hétero, branco, gordo, virgem, quase um fascista, né? Andando pela terra da Amazônia, né? E mas veja, na minha sexualidade insossa, aos 19 anos, heterossexual, tá ali, ó, tinha um monte de mulher que me atraía. Ah, por quê? Você tinha um demônio? Não. Eu tinha né? Tinha um monte de mulher que me atraía. Ah, porque você é uma pessoa pervertida? Não, é porque assim, ó, eu decidi coisas elementares, irmão. Eu vou começar do elementar, tá? Você entendeu o mais complexo. É porque tem que entender na nossa cabeça. O problema da igreja é que a maioria é hétero. E como a maioria estatística é hétero, ela não entende o que é. Ela acha que ela não tem a ver comigo isto. E aí ela não consegue nem visualizar nada do outro, porque ela acha que não passa por ela. Então a minha estratégia é fazer você entender na sua cabeça primeiro. Então eu estou lá, a maioria estatística é hétero. Deu para entender, né? Então vamos lá. Eu estou lá e eu era atraído por várias mulheres, eu decidi uma coisa básica, então tipo assim, vou fazer sexo só quando eu casar, né? É coisa, todo adolescente está lá lutando, eu decidi. Só que o fato de crer, como Paulo diz, agora, a vida que eu vou levar aos 19 anos nesse corpo hormonal, agora, nesse tempo, eu vou viver pela fé. E o que eu creio? Eu creio que o sexo é para o casamento, legal. Só que o fato de crer não me torna menos reativo no campo afetivo. Ou eu estou maluco, irmão? O fato de crer não me blinda afetiva e eroticamente. Eu casei, eu tenho 18 anos de casado, eu tenho que ser fiel à minha mulher, amém, irmãos? Me ajuda. Tem que ser fiel à minha mulher. Fidelidade à minha mulher é apenas uma crença, é tão leve quanto uma crença, é uma ideia. Eu não sinto fidelidade, eu nunca me arrepiei com fidelidade, eu nunca vi a fidelidade, eu nunca senti fidelidade, eu nunca acordei de madrugada tentado loucamente a ser fiel. O fato de eu acreditar que sexo é para o casamento, o fato de eu acreditar que eu tenho que ser fiel à minha mulher, não me blinda. Não me faz um ser que não sente, que não tem afetos contraditórios ao que crê. O discípulo de Cristo convive com atrações contraditórias ao que ele decidiu crer. E ele crê naquilo, vive aquilo de 20 anos, ele continua convivendo com atrações contraditórias ao que crê e até o último dia assim será. Lidando e administrando os afetos que tem.
Então eu queria, irmão, aos 19 anos, eu estou falando de heterossexualidade. Eu queria apertar um botão, ficar offline, não sentir nada. Afinal de contas, eu tinha decidido o que eu ia viver. E quando surgisse a minha futura mulher, que eu não saberia quem é, mas Deus saberia, perto do bebedouro do acampamento de jovens. É sempre no bebedouro. Então ela surgiria, haveria uma atração fatal só por ela. E aquilo, pronto, acabou. Aí eu casaria, teria atração só por ela. Isso não existe. Bom, um dia desse eu estava no... Eu estou pisando no meu cadastro, é uma desgraça. Não, isso aqui é a humildade. É a humildade do pregador. É que todo mundo fica olhando para o meu tênis agora. Satanás está repreendido. Tem um pessoal que gosta de pé, né? Ainda bem que ele está coberto, né, meu irmão? Tem um fetiche, né, irmão? Glória ao Senhor, né? E um dia eu estava no Instagram, aí uma irmã me mandou uma mensagem. Ela disse assim: seu ministério é uma bênção. Uma irmã que eu não conhecia, não sabia quem era. Seu ministério é uma bênção, mas todas as vezes que eu te vejo, eu sinto coisas que não deveria. A irmã é ousada, né? Pentecostal. Eu sinto coisas que não deveria. Aí ela meteu assim: o meu marido é maravilhoso. E ela terminou de uma maneira muito teológica. Ela disse: eu devo parar de te seguir ou orar mais? Eu fiquei na dúvida. Eu olhei aquilo, não sabia quem era, a irmã está lá. O que eu fiz? Mostrei para minha mulher para fazer uma média. Eu disse: você me despreza às quartas à noite? Me manda para Campinas? A quem queira, meu amor. Tô brincando. Mas eu mostrei para ela, apaguei a mensagem, bloqueei a doida. Se ela estiver hoje à noite aqui... Irmã, o nosso amor não é possível. É que eu conto isso no Brasil todo, irmão. Uma hora ela vai estar, entendeu? Ela vai estar lá atrás, ela vai gritar: eu te amo! E eu vou ter que sair correndo, como José. Só que gordo não corre muito, né, irmão? Depender do cardio para santificação. E ela usou uma expressão muito interessante. Ela falou assim: eu sinto o que não deveria. Olha uma coisa interessante do afeto. Você julga você mesmo. Você sente uma coisa e você fica culpado porque sente uma coisa. É ou não é, gente? Olha que louco. Você sente você está com medo. Aí você fica assim: droga, por que eu estou com medo? Não parece que são duas pessoas? A pessoa que está sentindo, a pessoa que está julgando, a pessoa que está sentindo, que é você. Ela está dizendo: eu sinto o que eu não deveria. Só que aí, diante disso, o que ela resolveu fazer? Me mandar uma mensagem. Mas a parte dessa história que importa não é essa. É que essa história, irmão, esse dia poderia ter acabado com o meu casamento. A gente está rindo aqui, mas isso poderia ter acabado com o meu ministério. Você sabe por quê? Não por causa do que ela sentiu, por causa do que eu senti. O que você acha que eu senti? Não, mas o que você acha? Pensa um pouquinho, que eu senti. Quando você viu assim: poxa, eu sinto, olho para vocês, eu senti coisas muito boas. E eu contei a história para vocês e ficou tudo muito tranquilo. Você sabe por quê? Porque você separou três coisas. Você separou, talvez você nem percebeu o que a minha reação, que na verdade a minha reação foi de gostar daquilo. O que eu fiz, que eu falei que eu mostrei para a mulher, apaguei, bloqueei a outra. Então, o que eu senti, o que eu fiz e quem eu sou. Aos seus olhos, esta fala não me prejudica. Você olha para uma tentação minha e até você talvez até me admire mais.
Porque diante de um afeto, diante de uma tentação, eu agi de uma determinada forma. Então isso faz com que você me acolha, você me entende. Agora, irmãos, enquanto eu sou um cara de 39 anos, pastor, que posso vir no púlpito, falar de uma tentação, você me ouve, tá tudo bem, a gente segue a vida, todo mundo é irmão, ninguém questiona ninguém. Enquanto eu posso fazer isso, tem irmãos de 12, de 14, de 15, ou pastores que têm atração pelo mesmo sexo e que também não escolheram ter atração pelo mesmo sexo, do mesmo jeito que eu não escolhi a reação que tive, eu escolhi o que fazer com a reação que tive, só que essas pessoas não têm ninguém para falar. Porque a gente chega na segunda palavrinha que eu falei que o mundo trabalha, comunidade. O mundo discute sexualidade a partir da ideia de vamos construir uma comunidade de amor, de diversidade, de acolhimento, de aceitação e de afeto. É ou não é? O nome é comunidade LGBT. Irmãos, e nós, infelizmente, estamos discutindo o sexo, e quando alguém fala dos afetos, dependendo de que afeto for, nós não conseguimos olhar do mesmo jeito que olhamos para outras pessoas, que olhamos para nós mesmos. Porque se eu tivesse dito que foi um homem que me chamou a atenção, como é que você me viria? Como é que você me veria? Se eu falo um negócio desse, a minha identidade aos seus olhos é afetada. Eu não sou mais. Então o menino tem 14 anos, coitado, sabe de nada, está perdido, está louco ali, com um monte de confusão. De novo, irmãos, eu posso falar, eu tenho o privilégio. Se eu chegar com um grupo de homens e falar, pô, você nem acredita, lá no Instagram tem uma mulher me chamando a atenção, mas me ora por mim aqui, eu bloqueei, me ajuda aqui. Todo mundo vai falar, legal, você foi tentado. É o que você sente, mas o que foi que você fez? Isso não altera quem você é, vamos embora. Agora, tem muita gente que não pode falar afeto nenhum, não pode falar sobre atração nenhuma, porque a gente vai ouvir e falar assim, mas eu pensei que você era crente. Como assim? Como assim? E a gente diz para a pessoa o seguinte, presta atenção, o mundo diz, você é o que você sente. O evangelho da heterossexualidade diz o seguinte, quando você deixar de sentir A e sentir B, você será. É a mesma coisa. Você sente atração X, então você tem que sentir atração Y. Aí quando você sentir, você então será um cristão de verdade, liberto. O que a gente está fazendo? Atrelando a identidade cristã ao afeto. Dando poder para o afeto. O objetivo da igreja não é heterossexualizar o afeto da pessoa. O objetivo da igreja é produzir um discípulo. Porque a Bíblia só ensina a fazer um discípulo. A Bíblia não tem outro ensinamento. A Bíblia é monotemática, ela só fala de uma coisa. Como é que o evangelho... O que é o evangelho? E como é que se faz? Vai ir por todo mundo e faça o quê? Ir por todo mundo e heterossexualizar toda criatura? Ir por todo mundo e case toda criatura? Tem gente que não vai casar, irmãos. Glória ao Senhor. Tem gente que não vai casar. A Bíblia não tem passo a passo para você casar. A Bíblia não tem passo a passo para você sentir atração hétero. O que a Bíblia tem? Como é que você vira um discípulo de Cristo? Como é que eu sei que alguém é discípulo de Cristo? É pelo que ele sente? Você se tornou um discípulo de Cristo porque você sente alguma coisa? Você sente um monte de coisa enquanto você é discípulo de Cristo. Lucas 14, 25 e 26, Jesus disse assim, se você quer ser meu discípulo, você precisa fazer uma coisa. Se você quer ser meu discípulo, você precisa fazer uma coisa. Você precisa me amar mais do que a sua mãe, o seu pai, seu irmão, sua irmã, seu cônjuge, mais do que a sua própria vida. Porque se você não estiver disposto a me amar desse jeito, você não pode ser meu discípulo. O discípulo de Cristo não é aquele que sente A ou B. O discípulo de Cristo é aquele que casa ou não casa. O discípulo de Cristo é aquele que foi salvo pela graça, sem mérito nenhum, e está disposto a amar a Cristo de uma determinada forma, mais do que a tudo e mais do que a si mesmo, independente da atração que tenha. Portanto, o mundo trabalha com a ideia de identidade, empoderando a atração, o afeto. A igreja, quando esquece qual é a sua missão, faz o serviço parecido, porque ela diz para a pessoa que o objetivo é ela sentir tal coisa. O alvo é que Cristo defina a identidade. Cristo define a identidade. A relação com Cristo é o amor a Cristo, é a vida em Cristo. Independente do que se sente. Então o que se sente deixou de definir quem a pessoa é, o que ela faz. O que Paulo está dizendo, a vida que eu levo agora neste corpo, eu vivo pela fé em Cristo Jesus.
Eu vivo essa vida pela fé em Cristo Jesus. É essa fé que me define quem eu sou e o que eu faço. Um cristão liberto não é aquele que não tem atração que pode levar a pecar. Todo mundo tem atração que pode levar a pecar. Um cristão liberto é aquele cujas atrações deixaram de definir a identidade e o que ele faz. Por amor a Cristo. Por confiar mais em Cristo do que no próprio coração. E aí eu volto para a segunda palavra. Uma vez que a gente entende que a identidade é Cristo, a gente precisa construir comunidades baseadas no Evangelho. Não é baseada na graça barata, não é dizer que está tudo bem, não é dizer que... O que nós precisamos? De comunidades baseadas no Evangelho. Porque a comunidade que se oferece no mundo é uma comunidade baseada em um projeto humano, que se pinta como amor, que se pinta como diversidade, como aceitação. E a gente tende a fazer uma crítica como é que a gente está construindo, como estamos construindo as nossas comunidades. Uma família que tem um filho homossexual, na igreja, irmãos, infelizmente, ao invés de ser ajudada, é julgada e a gente oferece uma coisa para ela, fofoca. Ou eu estou maluco? A gente diz assim, mas se tivesse sido pai melhor, o filho não era gay. Que comunidade a gente vai construir? Tá vendo? Meu filho é hétero, eu sei criar filho, fulano não sabe. Que comunidade a gente vai criar, irmão? Então, sexualidade no mundo é quem eu sou, a que grupo eu pertenço, e muitos estão encontrando a resposta, eu sou minha sexualidade. Eles se tornam, que muitos autores falam que é a segunda maior pergunta do coração, né? A que grupo eu pertenço, é o pertencimento. Eles encontram uma comunidade internacional, baseada, entre aspas, no amor. Não vai dar tempo de falar sobre amor, é um longo assunto. A gente poderia falar sobre amor, que é um problema do amor aí. E para terminar, meu tempo está acabando. Para terminar, nós temos o terceiro elemento, que é propósito. O mundo diz assim, você é a sua sexualidade, você encontrou a sua igreja secular, a sua família, né, internacional, com o credo da diversidade, do afeto, e do amor e da aceitação. E se você lutar por estas ideias, o mundo será melhor. Vamos mudar o mundo. Por isso que o nome é militância. O movimento de sexualidade fornece uma luta para o adolescente. Fornece uma bandeira. É literalmente uma bandeira. É literalmente uma... Tem bandeira para tudo. Você acha que é coincidência? Tem uma bandeira para tudo. É um exército que tem uma missão. Uma missão. Dominar as instâncias, impor um raciocínio, uma visão sobre sexo, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre identidade, sobre atração. E se a gente viver essa visão, seremos um mundo melhor, de amor. E está todo mundo apostando nisso. Eu lembro que eu estava em junho, ano passado, em Londres. E Londres é um lugar bastante conquistado, né, por essa missão. E era o mês do orgulho LGBT, que é junho, né? Eu estava lá e a sensação que eu tinha era todo mundo com a bandeira, tá, os prédios e o governo e as empresas. Né? As empresas, o governo, a faixa de pedestres e não sei o quê, e todo mundo. A sensação que eu tinha que era Natal. Eu estava vendo na hora de alguns chegar comigo e falar assim, feliz mês do orgulho. Porque era como se fosse uma atmosfera de Natal, uma aposta muito alta de que, poxa, nós vamos ser uma sociedade maravilhosa. Basta a gente se amar. Basta a gente se soltar aos nossos corações. Deixe o seu coração florescer. Deixe o seu coração florescer e você verá um mundo maravilhoso, onde todo mundo é o que quer. Onde todo mundo, então, viverá nessa Jerusalém não binária. Nesse lugar neutro. E nós não somos felizes, nós não somos mais redimidos, nós não somos mais evoluídos por causa desse pessoal que não entendeu ainda
que se mudar toda a nossa visão a respeito de sexo e sexualidade, nós seremos um mundo maravilhoso. E vamos lutar por isso. E vamos fazer militância. Então, querido, sexualidade no mundo contemporâneo não é brincadeira, não é coisa superficial, ela está entranhada em conceitos de identidade, em conceitos de comunidade, que fisga o coração adolescente profundamente, porque ele quer pertencer, e nós, enquanto isso, temos dificuldades históricas, vocês sabem disso, sabemos disso, de acolhimento, e dá a ele uma missão, que é como é que eu posso dizer, uma falsificação, se assim a gente pode dizer, da própria missão de Deus, que é uma espécie de evangelho. É uma espécie de evangelho a ser propagado pelo mundo. Que é uma espécie de redenção sem Deus. Mais um, né? Sempre foi assim, né? Todo tipo de movimento geralmente é assim. E é sobre isso que nós estamos nos debruçando. Então, eu queria terminar dando mais ênfase um pouquinho sobre a questão da comunidade. A nossa comunidade, a Bíblia diz que Jesus era, João 1,14, diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Algumas pessoas acham que a geração de Jesus era mais ou menos, né? A nossa que é ruim. Irmão, Jesus disse que a sua geração, preste atenção, ele disse assim, se eu tivesse feito os milagres que fiz em Betsaida, em Cafarnaum, que eram cidades que viram Jesus crescer, se eu tivesse feito os milagres que eu fiz aqui em Sodoma, atenção, ele literalmente está comparando o primeiro século a Sodoma. Literalmente. Se eu tivesse feito os milagres que fiz aqui em Sodoma, Sodoma estaria em pé até hoje. Sodoma tinha se convertido. Vocês não se arrependem. Jesus disse que a sua geração era literalmente pior do que Sodoma. Ele chama de corrupta, de adúltera, e assim vai. E ele habitou entre esse povo. E o texto de João diz assim, ele era cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como de gente do Pai, cheio de graça e de verdade. Para que a gente termine, irmãos, a nossa comunidade precisa refletir a graça de Deus, e não é simples isso, principalmente quando está perto de você, e a verdade de Deus. Essas coisas não são contraditórias. Claro que existe uma tensão. É natural que existe uma tensão. Porque ora a gente não consegue entender a graça, que é o amor, que você sabe, o dom imerecido, para certas pessoas que a gente não gosta. Não, eu gosto de todo mundo. Nunca case com alguém que goste de todo mundo. Tem gente que você não gosta, irmão. A comunidade da igreja, a igreja é um grupo de pessoas que foi salvo, mas que se dependesse de você, não seria do jeito que é. Deus salva pessoas e coloca do seu lado, que se depender de você, não seriam salvos. Irmão, se o pastor pudesse chegar em Campinas e decidir os salvos, você acha que ele ia escolher você, irmão? Você é chato pra caramba, irmão. Você acha que essa igreja seria composta de 10? Tem pessoa muito melhor. Porque tem gente que a gente não gosta. Tem gente que é mais difícil. Uma vez eu estava conversando com um senhor, ele olhou para mim e falou assim, eu era instrutor da Marinha e toda vez que eu via um efeminado, eu o torturava. O que é um crime, né? Passaram-se 20 anos, o meu filho disse que é homossexual. E ele falou, a única coisa que eu sinto é raiva. Eu falei, que bom que você está falando disso, porque você vai ter que falar mesmo o que você está sentindo. Para de fingir que você gosta. Para de fingir que é fácil. É difícil pra caramba pra você. Eu sinto raiva. Então assim, ok, legal, você sente raiva. Só que a raiva não será suficiente, ele vai ter que aumentar o repertório. Então quando eu estou falando que a comunidade precisa refletir a graça, isso tem um problema emocional. Porque quando diante de certas realidades, principalmente na nossa casa, porque quando é na casa dos outros é fácil. Principalmente na nossa casa, vem a raiva,
vem a agressividade, vem o luto, vem a tristeza, vem a decepção. Todo pai, toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. Enquanto não sepultar o filho ideal, não consegue amar o filho real. O real é decepcionante, o real é assimétrico, o real dói. Aí a graça, para ser estendida, para ser refletida a ele, precisa primeiro ensinar a mim. Porque o que eu sinto é raiva. O que eu sinto é luto. O que eu sinto é decepção. Eu estou mais preocupado com os irmãos que vão descobrir que meu filho é gay com de fato com meu filho. Porque quando os irmãos descobrirem, a minha autoridade acaba. Então a graça, o problema da graça é que passa por nós. E a gente tem uma série de reações afetivas muito difíceis. Eu entendo a dificuldade. Eu não estou zombando, não. Eu entendo, é muito difícil mesmo. Sempre foi. Dependendo do que é, sempre foi difícil. Os discípulos tiveram dificuldade. Uma série de dificuldades. O texto do Evangelho diz que vinham as crianças. Acho que era mais BF, sei lá. Tem um texto na Bíblia que é: vinde a mim, deixai vir a mim os pequeninos. Já viu esse texto? Ele não é fofo? É um texto coreano. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, esse texto é um tapa na cara nos discípulos, porque os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar até Jesus. Não eram os demônios, eram os discípulos. Porque chegava o menino, The Chosen. Pedro olhava e falou: que tá maluco, irmão? O moleque todo sujo, com aquele negócio preto aqui. Ele expulsava, sai. É chumirim. Né? Jesus falou assim: deixa vir o menino. É porque ele não enxergava, é difícil. É difícil. Construção de comunidade é muito difícil. Porque a gente se acha um pouquinho melhor. Eu sou hétero. Eu sou moral. Eu era um cadáver sem Cristo. Mas eu era um cadáver bem vestido. Esse pessoal fedendo aí. Teve um dia, eu estou olhando meu horário aqui. Uma hora eu vou acabar. Teve um negócio que Jesus atravessou Samaria. Você está ligado em Samaria, né? Atravessou Samaria. Com a comitiva toda. Caravana. A Tour. The Chosen Tour. Né? Primeiro século. Primeira temporada. Né? Aí chegou todo mundo. Anoiteceu. O que os samaritanos fizeram? Já não tem boa fama. O que eles fizeram? Não vou receber ninguém. Eles fecharam as casas, que era uma profunda ofensa na época. Não recebeu ninguém. Ficou na praça: seu guarda, eu não sou vagabundo. É aí que vem o hino presbiteriano. Sou um cara decente. Jesus na praça. Revoltado. João olhou para ele e falou: eu estava orando, eu tive uma ideia. É, João, você estava orando? A gente podia matar todo mundo. Matar? Mas como você sugere, ó João, apóstolo do amor? Há certas ironias, né? A gente podia fazer uma oração. Não é matar de qualquer jeito. É matar com estilo. É matar orando. Quem nunca... Irmão, quem nunca foi atrás, pesquisou no Google, orações para matar? Às 3 da manhã. Você já fez isso, irmão. E João falou: por que você não faz uma oração e manda um fogo? Faz um churrasco. Queima. Samaritano não presta. Samaritano não presta. Irmão, Jesus disse assim: você não sabe de que espírito nós somos. Você não entendeu nada. Eu não vim matar as pessoas, eu vim salvar. Irmãos, Deus quer salvar pessoas que nós queremos matar. Isso não é brincadeira. É por isso que é muito difícil. Porque a gente não consegue nem comunicar a identidade, porque não consegue nem conviver com a pessoa. Porque não tem comunidade.
Ela nunca vai, não vai dar, porque a gente não consegue nem conviver. E fica lutando na política, na cultura, estou fazendo guerra cultural. Irmão, eu não tenho nada contra. Eu acho que tem o seu lugar, é muito importante. Mas se a gente não criar uma comunidade baseado na graça de Deus e na verdade de Deus, eu não estou propondo aqui nada de revisionismo teológico. Nada, zero. Eu só estou dizendo o seguinte: as pessoas precisam ouvir o Evangelho. O Evangelho não é sobre a heterossexualidade, o Evangelho é sobre quem é Cristo. E elas vão ouvir o Evangelho e elas vão reagir ao Evangelho. Porque é graça e a verdade de Deus. E é claro que omitir a verdade é um pecado tão grave quanto omitir a graça. É evidente. É evidente. E eu sei que tem muita gente indo por esse caminho. E é um caminho burro. Aliás, é um caminho, desculpa a expressão, irmão, é um caminho, omitir a verdade é um caminho covarde. Igrejas legalistas que mandam todo mundo para os quintos dos infernos são covardes porque elas não querem conviver com a contradição não é a palavra, com a tensão de ter que ver uma coisa e falar assim, Deus está operando ali, não sou eu que vou mudar ninguém. Ela não quer conviver, ela quer uma coisa limpa. Então ela manda todo mundo pastar no quinto do... Entendeu? Aí não tem que conviver com ninguém, eu só mando todo mundo para embora, para fora. Agora, igrejas que dizem assim, não importa o que você sente, olhe para você, é importante amar. Essas igrejas são covardes porque elas também fogem da atenção. Irmãos, o mundo e a igreja, para terminar, são 8h28. O mundo e a igreja são duas vizinhas. O mundo e a igreja são duas vizinhas que precisam se relacionar. Elas não podem não se relacionar. Presta atenção. O mundo e a igreja são duas vizinhas de 65 anos, né? Que precisam se relacionar. Não dá, elas têm de se relacionar, é obrigatório, porque a igreja tem que estar no mundo. Então essas duas vizinhas, só que assim, a vizinha que chama mundo, ela pede uma coisa para a vizinha que chama igreja, que a vizinha que chama igreja não pode entregar. O que a vizinha pede? Ela pede a aprovação moral, teológica e final sobre todas as práticas sexuais contemporâneas, populares. Ela pede isso. Não, ela só pede o respeito. Não pede respeito, pede a aprovação. Aí a vizinha daqui não pode ir embora, ela tem que ficar aqui. Ela não pode entregar. Como será essa relação? Será uma relação tensa. Não tem jeito. E quando a gente inventa igreja inclusiva, inclusiva aqui vocês estão me entendendo, né? Não é igreja inclusiva no sentido, né? Vocês entenderam. Afirmativa, como alguns chamam. Nós estamos fugindo da atenção. Quando a gente cria igreja extremamente legalista, que manda todo mundo pastar, nós estamos fugindo da atenção. Então não vai ter jeito, vai ser difícil. Você vai ter de lidar com coisas que você, sabe, vai ser difícil. Vai ser difícil, porque a igreja vai continuar dizendo coisas que o mundo odeia. Vai continuar dizendo coisas que o mundo odeia. E ela vai ter de continuar no mundo, refletindo a graça e a verdade do Evangelho. Amém? Então, concluindo, o mundo trabalha identidade a partir da sexualidade, o mundo trabalha comunidade a partir da identidade da sexualidade, o mundo trabalha propósito, missão, tudo a partir da sexualidade. Por isso, a nossa conversa sobre este assunto precisa discutir estas coisas. Quem eu sou em Cristo e como isso se relaciona com o que eu sinto, foi o que eu tentei explicar, que é o que Paulo está dizendo, como ele vive a vida, que é pela relação com Cristo. Nós precisamos construir comunidades atentas, corajosas. Eu sei que é muito fácil falar genericamente, cada caso é um caso, isso é aplicado em cada caso, é difícil, complexo, eu não estou dando aqui fórmulas prontas, eu estou dizendo que isso é o nosso alvo. E nós precisamos entender que não há, eu nem falei muito sobre o terceiro ponto, não pode haver no coração dos nossos irmãos nenhuma causa que se pretenda superior ao Evangelho de Cristo. Porque quando isso acontece, a idolatria da causa. O movimento LGBT não vai mudar o mundo do jeito que se imagina, porque ele não tem o Evangelho. A única coisa que pode mudar as pessoas, o coração, é a ação de Deus no mundo.
Então não há nada, nenhuma causa que possa ser elevada a esse patamar, mesmo que você seja simpático a qualquer uma delas. Aliás, mesmo aquelas que você considera boas. É o Evangelho. Amém? E acabou. Eu não sei mais o que eu falo. Estou brincando. Eu posso falar do livro? Ainda bem que vocês não aplaudiram a piada, né? Porque isso desmoraliza. Se puder colocar aí a fotinha. Eu trouxe o meu livro, é um lançamento que eu estou fazendo. Então vou ficar lá embaixo, né? Em algum lugar. Para quem quiser rabiscar, para estragar o seu livro, né? Então o livro se chama O que Deus tem a ver com sexo, é um lançamento pela Thomas Nelson Brasil. E o que a gente está oferecendo nos nossos eventos para líderes? A gente está dando o livro como bônus, de graça, para todos que se inscrevem na nossa formação online. Então, eu coloquei aqui, nós temos uma coisa chamada Box de Formação para Líderes, que são 4 cursos somente sobre como discipular e aconselhar cristãos com atração pelo mesmo sexo, que é o tema de pesquisa de 19 anos. Isso aqui é para pai, mãe, para líder, de qualquer faixa etária, que deseja entender como é que o Evangelho se relaciona com essa questão que a gente falou aqui, digamos que brevemente. Ali a gente vai aprofundar. É um tema absolutamente necessário, não é opcional, é um tema inevitável para qualquer ministério. Então é um combo de 4 cursos sobre o Evangelho e a atração pelo mesmo sexo, principalmente no que se refere a discipulado e aconselhamento. Ele está com 50% de desconto. Desculpem falar sobre preço, mas é porque é um QR Code que está pela metade do preço, é o menor preço possível, e você já me apresenta ali no final a sua inscrição e leva o livro de bônus de grátis, tá bom? Rabiscado, estragado, para que você então seja prejudicado de alguma forma, né? Então, deu para entender, meu povo? Ficou claro? Se precisar de alguma coisa, eu vou estar lá no final, em algum lugar. Obrigado. Pessoal, como de costume, nós teremos 5 minutos para você esticar as pernas, para você tomar uma água, ir no banheiro e para você, no caso, aproveitar, já clicar no QR Code e também começar a escrever a sua pergunta. As perguntas serão enviadas via WhatsApp para mim. Muitos já têm o meu número e aqueles que não têm, em breve vai aparecer um QR Code aqui para vocês também. E ao final, aí sim você vai poder adquirir o seu livro. Recomendo. E para aqueles que estavam perguntando, ele falou do Instagram, falou que vai ter maldição para quem não seguir. É David, com D no final, _Hicker. Ok? Você vai encontrar. Levantem cafezinho, água, banheiro e nós já voltamos em 5 minutos. Pessoal, os nossos 5 minutinhos já se passaram e por isso eu preciso da colaboração de todos vocês, voltando para os seus lugares, se assentando e mandando pergunta. Pergunta difícil é o dia, porque não é os pastores da chácara que tem que responder, são os visitantes. Então, assim, aproveitem hoje, tá? Por favor, podem ir se assentando, se aquietando e enviando as suas perguntas. E eu vou aproveitar esse momento para o momento propaganda mais uma vez, porque tanto ontem quanto hoje nossa fala apareceu. Os movimentos que falam de sexualidade, eles não falando de sexualidade. Eles estão falando de algo mais profundo, mais complexo. Eles estão falando de identidade. E é por isso que eu quero, nesse momento, relembrar todos vocês, tanto aqueles que são parte da comunidade, quanto aqueles que estão nos visitando aqui no Chácara Fórum, que no último final de semana nós começamos essa série de mensagens. Identidade. E eu acredito que desde ontem e hoje vocês estão percebendo a relevância, a urgência desse tema. Sábado às 18 horas no Espaço Paineiras, domingo às 9, 11, 19 horas aqui no Espaço Paineiras e em Barão, acompanhado de um cafezinho do Adélia às 9 horas no domingo. Fim do momento propaganda. Obrigado, Mateus. Agora vamos para as perguntas difíceis, né? Meu caro, você começou, ou melhor, você terminou falando da tensão, que existe uma tensão. E essa tensão tem a ver com graça e com verdade. E que é uma covardia se eximir de qualquer uma delas. Talvez para ficar mais claro aqui para o pessoal que está com a gente, ouvindo algumas perguntas que já chegaram,
Assim, quando uma igreja se omite da verdade, o que ela acaba se tornando nessa temática? Quando ela se omite da graça, o que ela acaba se tornando? E como que a gente pode conjugar essas duas coisas nesse cenário de tensão? Se tiver uma história, cai bem. Isso é uma longa história, né? Com muitos desdobramentos eclesiásticos ou comunitários e teológicos, assim. Eu diria que são duas tensões que também se alimentam mutuamente, né? Então, quanto mais medo a gente tem da tal da graça barata, que é uma coisa antiga, né? Não é uma coisa do século XXI, é bastante antiga. Bonhoeffer falava sobre isso, uma coisa bastante antiga. Eu não sei pronunciar Bonhoeffer, então eu pronuncio errado. Depois o André pronuncia tá pra gente. É luterano, luterano não sabe do pronunciar. Pecado, né? Do original. Do alemão, pecado original alemão. Então, não é uma coisa nova, e quanto mais medo a gente tem disso, mais a nossa tendência é puxar a correia, né? E puxar para ser mais sisudo, e aí a gente vai ter problema de entender a graça, né? É por isso que é uma tensão de duas pernas, que nosso reducionismo, digamos assim, porque a gente quer uma coisa mais segura, é tentar ser um saci pererê, né? Pular numa perna só, ou da graça, suposta graça, né? E dessa verdade suposta também. Então, você perguntou o que a igreja se torna. Se a gente faz da verdade o que muitas igrejas estão fazendo, nós nos desconfiguramos. Essa é a palavra que me vem à mente. Então, todas as vezes que eu estudo esse movimento, para mim é uma desfiguração do centro da mensagem, mas que mantém toda a estrutura lateral em pé. Então, mantém todo o verniz, mantém toda o cacoete, né, evangélico. São igrejas completamente semelhantes na liturgia, né, na linguagem, nas músicas que cantamos. Todas fazem retiro, todas fazem congresso, todas ouvem Cassiane, que é o que nos une no final. Tem gente que lacrimejou, Cassiane não é uma né? referência a Cassiane diretamente, é apenas uma piada. Tá? Então, não falem para ela. Então, assim, eu acho que a estética, que há uma conservação. Então, são igrejas que não rompem, né? Elas se parecem muito com as nossas igrejas consideradas ortodoxas, sei lá qual é o termo que você vai usar, clássicas, sei lá. Então, há uma continuidade e há uma descontinuidade na essência da mensagem que se desconfigura. E eu também diria, eu sei que são palavras um pouco duras assim, né? Eu diria que são igrejas que acabam criando uma atmosfera de infantilização. E se você ouvir certas pregações, você vai sair com essa sensação de, poxa, eu não sou uma pessoa tão má assim, né? Eu não sou uma pessoa tão ruim. Eu preciso ouvir o meu interior, e Deus me ama. E é quase um Divertidamente, né, evangelho. Né? Quem viu o filme Divertidamente 2? Que ela fica ouvindo uma voz interior dizendo, você não é tão ruim assim. É Satanás. Né? É uma nova emoção. Né? Chama serpente. Né? Então, você não é tão ruim assim, você não é tão ruim assim, você é maravilhoso. Poxa, isso é muito eficiente, né? Então, mas eu estou falando demais. É engraçado, cara, porque por mais que seja eficiente, por enquanto, no Brasil, não são igrejas que acabam estourando. Né? Não é exatamente isto. A galera vai mais para um lugar diferente. Entende como é uma coisa estranha, né? É um fenômeno que precisa estudar mais. Né? Que ao mesmo tempo que diz o que o mundo quer ouvir, não exatamente consegue capturar, porque as pessoas em geral não estão tão dispostas assim a certas coisas. Então, deixa eu terminar a resposta. Então, acho que se desconfigura, eu acho que cria uma bolha infantilizadora, tenta fazer as pazes com movimentos culturais, e, por outro lado, quando a gente não entende a graça, é lógico, isso é muito frequente na história, né? Nós temos uma igreja soberba, uma igreja soberba, uma igreja que não se
não se vê como devedora da graça. Isso é grave, isso é muito ruim. Não vai dar bem, isso vai acabar num mau testemunho do evangelho por medo também da atenção. Tentando dar alguns nomes a bois, quando a gente fala que abre mão da graça, a gente está falando de igrejas legalistas, fundamentalistas. Confere? Essas palavras são todas muito ruins, né? Porque legalista, aí te refere à lei, mas a lei faz sentido, né? Fundamentalista, fundamento, também faz sentido. São palavras muito ruins. A gente fica usando um vocabulário, eu também uso, não é você. Nós usamos um vocabulário que é muito difícil, porque ele fica muito impreciso, né? Eu diria que assim, lá vai eu fazer uma digressão. Na minha visão, tem duas maneiras de você se tornar uma igreja liberal, sei lá. Ou inclusiva, afirmativa, que o pessoal tem usado bastante. Tem duas maneiras. Ou você olha para o texto bíblico, e que é engraçado, porque é uma relação com o texto bíblico, né? Seja o legalista, ele olha para o texto bíblico de uma determinada forma, e o outro também olha de uma determinada forma. Então, quando você olha para o texto bíblico e diz assim, esse texto nunca disse isso, nunca teve regra, né? Isso aqui, na verdade, não significa... Deus não está preocupado com isso, não tem esse negócio de pecado sexual, né? Isso aí é uma invenção da ortodoxia. Então a homofobia, o machismo está onde? Na ortodoxia. Leram errado, mas o texto nunca disse que é pecado. Você já deve ter visto isso. Aí a pessoa vai lá para o original, tenta dizer que aquilo não significa aquilo, tal, porque ele quer salvar o texto. Então são os salvadores do texto. E eles têm que lidar com coisas estranhas não. Tem que lidar com coisas difíceis, como o apóstolo Paulo, né? Falando um monte de coisa, não, mas ele não quis dizer isso. E outro caminho é você dizer, não, o texto realmente quis dizer isso, Deus disse que é pecado mesmo, mas a gente precisa de uma leitura não homofóbica. Então, na primeira versão, a homofobia não está no texto, está na leitura. A segunda versão, a homofobia está no texto, e a gente então precisa de uma leitura que vá além do texto. Então uma leitura não homofóbica de um texto homofóbico, né? Machista, porque quem meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse, né? Como é que pode isso ser pecado? Então a gente precisa melhorar essa leitura. E por outro lado, o legalismo, ele é mais familiar a nós, porque ele tem a ver com a velha soberba de ler o texto e não se enxergar como devedor, como a salvação pela graça, a salvação sem mérito, a compaixão de Cristo por todo, a gente começa a fazer acepção de pessoas. Então, na prática, é isso. É você olhar para um e olhar para o outro diferente. Você se olhar a partir de um outro prisma. E aplicar o evangelho diferente demais, dependendo da circunstância. É basicamente isso. Então, vamos deixar um pouco mais concreto e mais difícil para vocês. Não, aí os dois podem dividir. Sem nomes... Mas um caso recente, uma tia relata que a sobrinha chamou ela ontem para pedir apoio para lidar com a família acerca da sexualidade dela. Ela optou pela retirada dos seios, optou pela troca de nome e tudo mais. E a grande questão é como lidar com essa tensão de graça e verdade. A tia ou a menina? A tia está perguntando como... Sobre a sobrinha. Como lidar? Como acolher? Como manifestar essa graça e verdade ao mesmo tempo? Quer começar, irmão? Não, estou falando sério. É muito complexo, né? Claro, porque cada história é particular, né? Tem muitos elementos aí. O que eu diria, assim, geral, primeiro, tem um autor americano chamado Mark Yarhouse. Ele escreve muito sobre isso. Talvez é um dos que mais escrevam nos Estados Unidos. Não tem nenhum livro traduzido. Mark Yarhouse, com Y, Yarhouse. Ele fala que, nesse tipo de caso, você tem sempre dois processos. Então, a gente acha que é um processo acontecendo. O processo da filha, né? Da sobrinha, né? Ele não, tem dois processos. Tem o da sobrinha e da tia. Então, do ponto de vista pastoral, você precisa dar conta desses dois processos. Eles têm uma interseção, mas eles são distintos. Então a gente precisa oferecer conhecimento e acolhimento para a sobrinha
e conhecimento e acolhimento para a tia. São duas coisas acontecendo. Frequentemente, a sobrinha não está muito afim. Dependendo da fase que ela se encontra, eu estou falando do que eu conheço na prática, né? Geralmente, quem está querendo ajuda é a tia. Então, a pergunta é, em que lugar essa sobrinha está? Não na sua transição de gênero. Em que lugar ela está na relação com Deus? Em que lugar ela está? Porque a maior questão da vida dela não é o seu gênero, embora essa seja uma mega questão. Mas existe uma maior, que é a relação dela com Cristo. Portanto, a nossa primeira ação, ou a primeira pergunta e mais importante não é qual é o gênero, qual é a etapa de transição que ela está, se ela tirou o seio, se ela está tomando hormônio, são coisas importantes. Mas tem uma, sem ter que lembrar disso, tem uma mais importante. A relação dela com Cristo. Como está essa relação? Ela pode estar no momento de euforia, como do filho pródigo que ao sair de casa vai para a festa. E se você encontra ele na festa, ele não está querendo muito falar sobre nada. Ele não está questionando. Ele está ali, está vivendo o momento dele, né? Um momento dele. Ele é filho, ele está naquele momento. Ele vai ver outro momento, a gente sabe da história. Mas se você não soubesse da história ou encontrasse no meio da história, você ficava meio frustrado, talvez ansioso. Porque há uma ansiedade na pergunta, né? O que eu tenho de fazer para isso parar? Isso o quê? A transição. O que eu tenho de fazer para isso mudar? Não há o que a gente possa fazer para a gente fazer uma coisa para isso parar. Por quê? Porque é um processo que eu não sei em que estágio está, e esse processo comportamental é influenciado pela relação com Cristo. Então ela pode estar vindo um momento de euforia, um momento de afirmação, como alguns gostam de dizer. Vão chegar outros momentos. Então eu tenho um conhecido que fez a transição e converteu depois, e ele relata isso. Ele fala, cara, eu tinha tudo que eu queria, o corpo que eu queria, o nome que eu queria, eu casei, eu fui para a Europa, eu tinha dinheiro e eu estava pensando em me matar. E ele se converte fazendo a mesma pergunta que o hétero, cis. Qual é a pergunta? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido desse negócio? Para que eu... Sabe essa pergunta básica? E essa pergunta chegou a ele em um determinado momento, na ação do Espírito Santo. Então é muito difícil, porque a gente vai precisar entender que a maior questão dessa pessoa é a relação dela com Cristo. Isso precisa resolver antes de resolver a sexualidade. Então não dá para discipular quem não nasceu de novo. Não dá para discipular quem simplesmente ainda, sabe, não foi evangelizado no sentido prático da palavra. Então, é mais sobre isso, sobre entender que quem salva, e tudo começa pela salvação, não é a mãe, não é a tia, é o Espírito Santo, e a tia vai lidar com a ansiedade, porque ela quer ser o Espírito Santo, ela não é. Ela vai lidar com a frustração de não ser o Espírito Santo, ela vai lidar com o luto da realidade presumida que sumiu, com a vergonha, e ela vai ter de passar por isso tudo com acolhimento e conhecimento. Então, assim, não há dicas comportamentais, faça isso, vai interromper um processo de transição de gênero. É uma relação na qual você testemunha do Evangelho de Cristo e entende que primeiro tem que mudar a relação com Cristo. Porque se ela parar de fazer transição e não encontrar Cristo, do ponto de vista do Evangelho, ela continua no mesmo lugar. Só que agora ficou mais fácil, né? Ô Davi, você não vai fugir não, viu? Não, vai falando aí, mano, eu falo pra Como caramba. manifestar graça e verdade num caso como esse? Eu acho que, aproveitando o exemplo da história do filho pródigo, e acho que a gente pode estender não só o caso de uma família, mas das nossas famílias e das nossas comunidades, porque o texto fala de 2 filhos. Porque enquanto um volta para casa, e geralmente volta,
E quando o arrependimento acontece, quando a gente vê o estrago é muito grande, a pergunta é se a gente vai estar dentro de casa celebrando ou do lado de fora apontando o dedo, dizendo, não avisei? Não avisei que ia dar nisso? E ao invés de ter um cuidado do abraço, tá com pedras nas mãos, né? Rogando juízo e praga, né? Sobre o filho mais novo que voltou para casa e revoltado com o pai que de agora recebe esse filho. Então, assim, na pergunta anterior, eu acho que o desafio da graça e da verdade é sermos comunidades marcadas pela cruz de Cristo. Porque eu acho que tem um desafio enorme nós, quanto igreja, compreender a cruz. Porque a gente prega um Cristo crucificado, mas acho que às vezes a nossa tentação é ou de tirar Jesus da cruz, ou tirar a cruz da igreja, ou de querer colocar as outras pessoas na cruz. E só que como comunidade de fé, o que a gente faz é olhar para a cruz e o Cristo crucificado, ressurreto, e a gente caminha junto na mesma direção, entendendo que debaixo da cruz estamos todos nivelados, né? Então, eu acho que o desafio é onde que a gente vai estar quando o filho voltar para casa. Do lado de dentro ou do lado de fora de casa. Eu posso fazer um complemento? Com certeza. Eu lembrei de uma coisa aqui. Com relação à disforia de gênero, existe uma coisa importante. O que é exatamente isso? Deixa eu tentar explicar da seguinte forma. Existem pessoas que sofrem com uma inadequação de gênero. Esse número é pequeno, e eu não vou discutir aqui, porque frequentemente isso é alargado, não? Tem pessoas que não têm a tal da disforia ou da inadequação e parece que há uma cultura, né, adolescente, TikToker, bastante influenciado pelos Estados Unidos, de banalização disso. Então eu sei que existe uma gordura, né, um excesso de, poxa, numa sala de 50 pessoas tem 30 transgêneros, tem uma coisa errada, porque a estatística é muito pequena. Mas assim, vamos lá. Então existem pessoas, são poucas pessoas, mas existem pessoas que têm um sofrimento. Qual é o sofrimento? Elas olham para o corpo e não, vou usar o termo corrente, né? Não se identificam com ele. Essa inadequação, ela produz um sofrimento psíquico. Essa pessoa não está inventando o sofrimento. É importante a gente entender isso para ter compaixão dessa pessoa. Não é que um dia ela acordou e falou assim, vou sofrer pelo meu corpo. Ela não decidiu sofrer, ela está sofrendo. Ela está sofrendo. Por que ela está sofrendo? De onde veio? Isso são perguntas muito difíceis de responder. O fato é que ela está sofrendo. E não adianta você chegar agora e falar assim, pare de sofrer. Universal 2.0. Não. Aperta um botão, aceita o seu corpo. Não é simples assim. Para esta pessoa específica, que como eu estou falando, não é um número muito grande, mas existe. Então toda essa transformação hormonal, fenotípica, na aparência, prótese, hormônio, cabelo, estética, tem a ver com aplacar um sofrimento. Ok? Então eu estou me olhando, aquilo produz uma profunda inadequação e eu tento mudar para olhar e agora foi, não estou mais sofrendo. Então você está entendendo? Tudo que você está vendo é uma pessoa lidando com um sofrimento real. Então, você precisa entender que se realmente é uma pessoa com disforia, não será fácil abrir mão de todas essas estratégias, olhar o sofrimento de cara e dizer, Cristo é suficiente. Eu vou enfrentar isso aqui. Não é simplesmente dizer, ok, acabou. Entende? Então, fazer a pessoa ser sensível neste sentido, de falar assim, irmão, eu sei que não é fácil,
Eu sei que há uma coisa em você que é dolorido. Não tem jeito, eu não posso dizer para você, vá lá e faça o seu coração mandar. O caminho de Cristo é um caminho, de certa maneira, de uma maneira talvez com uma camada mais profunda, é o perder a vida para salvá-la. É perder a vida. Eu perder o meu projeto de construção de identidade, o meu projeto de felicidade, confiar tudo em Cristo. Isso não é um movimento simples. Isso vai ter uma série de consequências, porque ele vai ter de olhar para o sofrimento. Aí deixa eu fazer um parênteses, tem um grande problema técnico, que é o seguinte: uma vez que eu estou com esse sofrimento, eu não posso chegar com você e falar assim, me ajuda, se você, sei lá, um terapeuta. Eu não posso, porque eu só posso lidar com esse sofrimento de uma forma. Qual forma? Transicionando. Você está entendendo? Se alguém quiser não fazer isso, eu quero ter outra maneira de lidar com isso. É transfobia. Acabou. Não existe outra maneira de lidar com isso. Só tem um jeito de lidar com isso, que é esse aqui. E é isso que as pessoas que acabam convertendo descobrem. Que elas não, quando elas decidem lidar com aquilo com outro paradigma, seja no campo da psicologia ou do teológico, sei lá o campo for, não pode, literalmente não existe, não pode. Isso é um problema. Isso é um problema. Eu não sei exatamente a resposta para esse problema, eu só estou dizendo que isso é real. É um grande problema. Então, por enquanto, o que nos resta? Convicções? Sim, precisamos ter convicções. Gênesis 1, eu concordo. Deus criou homem e mulher, estamos juntos. Convicções, mas a gente precisa de sensibilidade também. Não é um tema fácil, as pessoas estão sofrendo. É o filho de alguém, é a mãe de alguém, é o irmão de alguém, é nosso irmão, ele está sofrendo. Enquanto ele está aqui travestido ou não, ele está ouvindo o evangelho, deixa ele ouvir o evangelho. Não é simples, não é automático, ok? Então que isso fique claro e entenda que mais do que esse problema, problema é uma palavra errada, mais do que essa questão, a maior questão da igreja sua, é a relação dele com Cristo, vai estar todas as fichas lá, para ele encontrar a Cristo, ou Cristo encontrá-lo, melhor dizendo, no meio do seu caos. Ontem o dia aqui foi de perguntas de pais e mães, né? Hoje já está sendo de tios e tias. Mudou. Desceu, tem mais aqui, tem mais. Então eu vou tentar agrupar em 3 cenários, porque eu acho que 2 vocês já lidaram. O primeiro é de sobrinhos, sobrinhas nesse processo que não conhecem a Cristo. A prioridade é que eles conheçam a Cristo, não que eles se tornem héteros e com uma aparência, com a roupa que, assim, para mim, aquela tá certinho, tudo bem. Existe o cenário daqueles que foram batizados, professaram a fé em determinado momento e romperam. E aí você, Davi, trouxe a questão de estar preparado para celebrar quando voltar para a casa do Pai, né? Mas tem um terceiro cenário que está aparecendo aqui, que a pessoa está se assumindo com uma identidade dessas, das mais diferentes que tem, e continua falando, não, mas eu me relaciono com Cristo, está tudo certo. E a crise do tio e da tia tá aí. Como que eu, pelo menos, começo entendendo isso? Assim, a pergunta é bem basilar. Como que eu começo entendendo isso? Tios e tias, as noites são deles. É o cristão LGBT. Não é uma piada. Eu sou cristão e sou LGBT. É isso que você está falando. Eu sou LGBT. Pareceu piada, mas não é uma piada. Eu sou LGBT, aliás, é o LGBT cristão. Eu sou LGBT, sou cristão. Desculpa falar demais. Mas essa é minha missão. Hoje é sua noite, cara. Por mim, vai tudo para você. Ontem ele teve que lidar com tanta pergunta difícil que ele tá de boa. Vamos lá. Cara, eu me sinto... Caramba, vamos lá. O que eu falo? Qual parte eu falo? Eu me vejo assim... É como se fosse uma negociação complexa. E é como se cada ano que passe, coisas vão passando a fazer parte da negociação. Então, algumas décadas atrás, isso era meio impensado, porque o conceito de identidade era inegociável.
Então, eu tenho 19 anos estudando esse assunto. Quando eu comecei a ir para palestra, buscar, essa era uma parte muito importante. Era tipo assim, não existe isso. Não existe a identidade a partir da sexualidade, porque a Bíblia não a reconhece. Então, se for bíblico, não tem como, porque Deus não se relaciona com as pessoas a partir da sua sexualidade. Então, esse era o discurso, né? E é o discurso que eu acho verdadeiro, até hoje. Que eu penso verdadeiro. Que Deus, ao olhar para a humanidade, ele não divide a humanidade em hétero, LGBTQI. Ele olha para a humanidade e as identidades reais das pessoas. Não que essas coisas não existam, claro que existem. E elas são importantes. De maneira alguma aqui desmerecendo, elas são importantes. Mas as identidades fundantes das pessoas têm a ver com uma coisa. Quer dizer, se você fizer a seguinte pergunta, aí eu faria essa pergunta para o tal do LGBT cristão. Quando Deus olha para a humanidade, como ele a divide? Como ele a divide? Quais são os dois grupos identitários de pessoas? Quais são as identidades da Bíblia? Que vão além do homem, mulher, grego, judeu, pobre, rico. Entende? Uber ou táxi. Vão além da profissão, vão além da maternidade, da paternidade, se você tem filho ou não, se você é pastor ou leigo, se você é brasileiro ou campeão da Copa América. Brasileiro ou joga bola. São duas coisas diferentes. Vão além disso. Quais são as identidades? O que será capaz de... O que é que tem na Bíblia capaz de definir dois grupos de pessoas? É a pessoa de Cristo. Só a pessoa de Cristo é capaz de dividir as identidades nas Escrituras. Então, para as Escrituras, ou você tem uma identidade porque está em Cristo, Efésios 2, 1, ele nos deu vida, estando nós mortos. Então, somos vivos, filhos de Deus. A outra é morto. Morto. Nos seus delitos e pecados. Então, quando eu começo a articular minha identidade a partir de uma característica específica, eu entendo que isso enfraquece essa visão. Mesmo que a minha característica seja hétero. Eu sou um hétero. Hétero foi criação do século XIX. Hétero, como se... Nem isso é a identidade mesmo. Eu sei que Deus criou o homem para se relacionar com a mulher. Fique tranquilo. Eu acredito nisso, não tem nenhuma crise com relação a isso. Eu sei lá em Gênesis, né? Deus criou homem e mulher para se relacionar, está tudo certo. O que eu estou tentando dizer é que quando se negocia o fundamento da identidade, começa a se identificar a partir de sexualidade, para mim, negociamos coisas que não deveríamos. Entende? Não dá. E aí vai vir, nessa esteira, vão vir outras negociações. Então eu acho um erro. Como é que eu lido com isso? Irmão, infelizmente, debates teológicos vão gerar apenas o quê? Você vai ficar falando, você tem razão, a outra pessoa vai rebater e vocês vão argumentar, ok, pode haver uma argumentação boa, você pode até vencer. Só que no fundo, você só vai vencer um debate. Né? Você só vai vencer um debate. Eu acho que então precisa assim, deixar claro o que você crê, que a identidade não é fundamentada na sexualidade. Deixe claro o que você crê. E a partir daí a pessoa terá o seu contraponto necessário. O que ela vai fazer com isto? Não dominamos, né? Nós não dominamos o que as pessoas farão com um contraponto apologético, entende? Que a gente coloque. Eu não vejo muito futuro numa debate
acalorado, teológico. Geralmente, as pessoas vão se converter em outros contextos. Converter não é a palavra, né? Vão rever essas coisas a partir de outras esferas, assim. Quando o ídolo começa a frustrar. Então, se eu confio muito na minha suposta identidade construída a partir de mim, Jesus chama isso de areia. Jesus chama isso de areia. Só que quem constrói na areia, constrói mais rápido. Essa é a desgraça. A gente tem uma inveja. Construir na areia é bom demais. Constrói rápido. Então, quando isso começar a ruir, o ídolo vai decepcionar, o ídolo sempre decepciona. Por isso que Paulo e os profetas bíblicos ridicularizavam os ídolos. Então, entenda, é uma relação de suficiência, de autossuficiência, de, poxa, eu defino quem eu sou a partir de mim mesmo. E a pessoa está muito certa disso. É uma relação idólatra. E isso tem olho, mas não vê. Como o Salmo 115 fala do ídolo. Tem pé, mas não anda. Tem boca, mas não fala. Não será suficiente, não vai chegar lá. Mas a pessoa não adianta você falar para ela, ela está convencida de que se fará, de que chegará, de que fala. Ela está convencida de que anda. Ela está convencida de que aquilo vê. Entende? Então, eu penso que é uma relação que ela vai ter, já que estou falando de um salvo, né? É uma relação que ela vai ter de ter com a sua autossuficiência, o seu discurso, na minha visão, idolátrico, que está fundamentado nela mesma, na sua esperança de que ela é o que o Jonas Madureira chama de identidade ego-referente, né? Construção ego-referente da identidade, e não a construção teo-referente. Portanto, na minha visão, é um problema de idolatria do próprio coração, das próprias estratégias. O que vai fazer? Vai viver o seu ciclo. E a gente podia estudar o ciclo idolátrico, né? Talvez a gente antecipe algumas coisas. E você, sem Davi? controlar essas coisas, né? Evidentemente. É difícil. O Tim Keller fala que se a gente crê num Deus que nunca nos confronta, a gente, na verdade, não crê em Deus, a gente crê numa versão melhorada de nós mesmos. E com isso eu não quero dizer que essa pessoa não de fato tenha uma fé em Deus. Não é que ela não tenha passado por um processo de conversão. Mas eu acho que todo cristão, de fato, precisa passar por um autoexame constante do coração. E quem vai julgar esse coração é o próprio Cristo. A gente não tem como entrar nele nem fazer cirurgia cardíaca no coração do irmão. Isso é o Senhor que vai fazer, né? Então, e eu acho que isso se aplica a qualquer área, né? Porque vai chegar um irmão da igreja e falar assim, não, pastor, para mim não tem problema fumar maconha e seguir a fé com Jesus, ou seja lá o que for, né? O pecado, ou o vício. E meu coração está em paz. Eu falei assim, meu irmão, então como é que está o seu coração diante de Deus? E deixar Deus trabalhar. Porque a gente não foi chamado para ser juiz, né? A gente crê que Jesus é o juiz de todas as coisas e é também o nosso advogado. E ao mesmo tempo a gente precisa cuidar do nosso, né? Porque às vezes também nós temos os nossos próprios pecados ocultos. Agora, se em nenhum momento há espaço para o confronto, eu acho que é um problema que precisa ser enfrentado e esse irmão vai ter que lidar com isso em algum momento, né? Mas aí é Deus que vai fazer esse trabalho, né? Não é a gente. A gente está perto, a gente orienta, aconselha, ouve, né? Mas também concordo que esse processo de argumentação pode ser um processo que não vai ter muito futuro. Aí, e fora quando a gente entra
num caminho de negação da realidade, né, de cinismo, que aí torna a coisa ainda mais difícil. Mas acho que Deus sabe trabalhar com corações cauterizados, né, e que precisam ser trabalhados, né, como também o nosso, e a gente precisa estar aberto constantemente a esse processo também. O tempo está curto, só 2 perguntas para a gente fechar, mas aí para ser 2 eu vou precisar de mais objetividade. Vamos lá. Solta cada coisa, né, irmão? Ontem o Davi relembrou aí do Eugene Peterson, falando da trindade na cultura do selfie, né? Ó. Meus santos desejos, minhas santas necessidades, meus santos sentimentos. E hoje, Davi, você mencionou que discípulos de Jesus não cedem a afetos, aos sentimentos, também não cederiam às necessidades, aquelas que eles julgam ser necessidades, e nem a desejos. Mas tem uma pergunta que chegou aqui: qual que é a oração boa? Qual é a oração boa para discípulos de Jesus fazer quando o coração deles está inclinado para algo que não tem a ver com o que Deus pede deles, para que eles possam ir reorientando o coração, para que eles não cedam essa trindade falsa? Eu só estou pensando. Cara, e aí, Davi? Eu vou ser sucinto. 30 minutos. Hebreus capítulo 11. Eu não lembro o versículo, acho que é o 24. Tomara que se aplique ao que você está perguntando, eu imagino que sim. Ele diz que teve um cara, uma pessoa, que abandonou o que o texto chama de prazeres transitórios do pecado. Prazeres não é, e aqui não é um contexto sexual. Hebreus 11 não tem um contexto sexual. Mas ele chama de prazeres transitórios do pecado. E ele diz que essa pessoa trocou esse lugar de prazer transitório pela desonra de sofrer com os escravos. Essa pessoa é Moisés. Diz que pela fé Moisés, enquanto adulto, por amor a Cristo, escuta, Moisés, ó, Hebreus é maluco, né? Moisés está lá centenas de anos. Ele está falando assim: Moisés abandonou o posto de neto de Faraó, que o texto chama de prazeres transitórios do pecado, com todos o que o texto chama de tesouros do Egito. E é engraçado que o transitório é a vida inteira. O que o texto chama de transitórios é a vida inteira de prazer. Isso é transitório. Não é que Moisés tinha um prazer que ia durar tipo 3 anos, entende? É transitório, vai durar só uma noite. Não, irmão, você não está entendendo. O que o autor de Hebreus chama de transitórios é a vida inteira dele. Na mamata de Brasília da época. O Davi é de Brasília, tá? No nepotismo faraônico, literalmente. Aí o texto diz que Moisés, por amor a Cristo, fez tal coisa. Aí o texto diz literalmente, por quê? Fala assim, porque ele contemplou a recompensa. Então Moisés, ele viu algo. Quando ele viu este algo, todos os seus ídolos se tornaram ridículos. Todas as suas fontes de prazer se tornaram desnecessárias. Todas as suas oportunidades de felicidade se tornaram... O que eu estou fazendo aqui? Ele contemplou a recompensa. Recompensa é uma coisa que Deus ia dar para ele? Não, recompensa é o próprio Cristo. Recompensa não é que Cristo vai me casar, que Cristo vai me dar dinheiro. Recompensa é Cristo. Então o que eu diria? Só tem um jeito de você fazer o certo apaixonada pelo errado. Você precisa ver Cristo.
Se Cristo para você, e eu conversava isso com um adolescente esses dias. Ele tem atração homossexual e ele está muito triste porque não pode namorar com homens, porque ele é crente. Eu falei assim, você não namora com meninos porque sua mãe não deixa. Por que você não namora? Ah, eu não namoro porque não pode, né? É a minha religião. Fica muito difícil. É muito difícil você abandonar tal coisa pela religião. É muito difícil, não faz sentido nenhum. Mas não faz sentido nenhum. Se esse rapaz não ver a Cristo, ele olhar para Cristo e falar, caramba, é Cristo, Cristo é a minha vida. Cristo. Se ele não vê Cristo, a vida no Egito, a vida fora do Egito, a vida governada por ele mesmo, a vida governada por Cristo, parece tudo a mesma coisa. Então é o que eu diria, pergunte quem é Jesus, o que significa tê-lo, o que realmente significa tê-lo. E eu sei que você está apaixonado pelo errado, né? Então é só isso que vai ser capaz de fazer cada um de nós abandonarmos os nossos projetos de felicidade. E aí, Davi? Pra gente fechar a noite, que a segunda pergunta não vai dar tempo, não. Já falei demais. Né? A pergunta era que oração fazer, correto? Isso. Mas gostei da resposta. É uma maneira de fugir da pergunta. Como José do Egito fugiu da mulher de Potifar. Mas a pergunta é a mulher de Potifar. Olha, quando os discípulos chegaram para Jesus e falou, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus deu uma oração para eles. E que entendemos que deve ser a oração de todo cristão, que é a oração do Pai Nosso. Só que a gente olha para a oração do Pai Nosso como um mantra, e não como um modelo de oração, e uma forma de nos relacionarmos com Deus. Porque quando Jesus fala do Pai Nosso, ele está falando de uma relação com o Senhor. E eu acho que quando nós enfrentamos momentos de luta, a gente precisa primeiro reconhecer que Deus de fato é Pai. E como um pai, ele não quer ver os filhos na lama. Que o pai se entristece ao ver o sofrimento dos filhos. Mas como um pai, ele quer ver o seu florescimento. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, a gente precisa lembrar que Deus é Pai. Mas quando nós oramos o Pai Nosso, precisamos lembrar também que o nome dele deve ser santificado. E quando nós dizemos que Deus ele é santo, significa que nós estamos também num processo de santificação. Nós ainda não chegamos lá. Mas nós caminhamos rumo a essa direção. Mas quando nós olhamos para o Pai Nosso, nós reconhecemos que fazemos parte de um projeto maior que é o reino de Deus. E nós dizemos, venha o teu reino. Mas quando a gente está dizendo, venha o teu reino, a gente está falando, vem governar sobre nós. E o problema é que nós queremos governar as nossas próprias vidas. Só que quando nós falamos, venha o teu reino, implica necessariamente falar, seja feita a tua vontade. Do mesmo jeito que o governo de Deus já acontece nos céus, que ele aconteça aqui também. Entre nós e em nós. A gente pode achar que isso é uma oração repetitiva, mas Jesus foi tentado ao ponto de suar sangue. Você já acordou algum dia de madrugada suando sangue porque você está sendo tentado? Jesus chegou nesse ponto. A tentação e o sofrimento eram reais. E Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não dou conta. Jesus foi tentado de maneira real. Mas o que ele diz, mas se não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. A oração do cristão é essa.
E no momento da tentação, ou a gente vai dizer, faça-se a tua vontade, ou Deus vai dizer para nós, faz a tua vontade então. E no fim das contas vai ser uma escolha. Não estou dizendo que é uma escolha simples, mas precisamos ter em mente que o governo de Deus envolve todas essas realidades. Então, ou a gente entende que a nossa vida como um todo está em Cristo, está guardada em Cristo e que Ele é a nossa maior herança, ou a gente vai começar a criar governos para nós mesmos e querer comandar o nosso próprio coração, que é um caminho de muita dor, muito sofrimento. Mas se nós entendemos essa recompensa que o meu xará falou, eu acho que dá para a gente orar nesse sentido certo de que Deus é nosso Pai e Ele tem o melhor para nós. Obrigado. Pessoal, chegamos ao final da nossa segunda noite. Amanhã tem mais, às 19h30. E, por favor, Mateus, deixa aqui a arte do livro do David para aqueles que quiserem o QR Code. Lembrando que ele vai estar disponível aí para estragar livros. Todo mundo interdite ali. Só vamos orar? Por favor, vamos ficar em pé? Todos em pé? E ninguém segure o Davi, o David, deixa ele chegar lá. O Davi vocês podem segurar um pouquinho. Segura aí. Vocês são muito altos. Fica no meio para se sentir grande. Fica no meio para se sentir grande. Eu só sou gordo, não sou. Pai, obrigado por mais essa noite onde a gente pôde ouvir da Tua palavra com graça e com verdade, e de como a gente lida com desafios que estão cada vez mais próximos, mais urgentes, que estão cada vez mais tensionando os nossos corações. Que o Senhor possa nos usar como seus discípulos, mas não apenas isso, que cada um de nós aqui possamos nos submeter a esse processo de discipulado, onde nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou e deixamos com que essa trindade falsa de meus santos desejos, minhas santas necessidades, minhas santas emoções não tome o lugar que é único e exclusivo seu, Jesus. Que nós possamos viver para Ti e a partir de Ti e em Ti. Essa é a nossa oração e nós oramos em Seu nome. Amém.